Faroeste responde. Faroeste responde. Responde. Boa tarde. Eu sou o professor José Carlos Lima de Souza e sou membro da direção colegiada do Fórum EJA Rio. Dando prosseguimento aos programas da série Fórum EJA Responde, hoje trataremos das contradições e consequências da adoção permanente do ensino remoto na educação de jovens, adultos e idosos no pós-pandemia. Sabemos que ainda não é a hora ideal para retornarmos, mas sabemos que este momento chegará. E por isso é preciso discutir essa questão que implica diretamente pensarmos a formação docente para a atuação na modalidade EJA. Para discutir isto conosco, nós convidamos a professora Lucília Augusta Lino. É presidente da Associação Nacional pela Formação de Profissionais de Educação, ANFOP, e, além disso, é professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ, sendo também pesquisadora da área de EJA. Fazendo uma saudação especial em agradecimento pelo convite aceito, com vocês, professora Lucília Lino. Olá, é um prazer e uma grande alegria estar aqui com vocês participando do Fala Fórum EJA. Quero agradecer ao professor José Carlos, meu companheiro, meu colega de departamento pelo convite, e quero agradecer a todo esse coletivo que integra o Fórum EJA e que tem feito um trabalho muitíssimo interessante em defesa do direito à educação da população jovem, adulta e idosa do estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos hoje um tempo extremamente absurdo, que nós não teríamos como prever um ano atrás, que levou a educação a adotar ações inéditas. Nunca tinha ocorrido um fechamento, uma suspensão de atividades acadêmicas generalizado em todo o mundo, como nós vivemos nesse momento da pandemia. Nesse momento, a gente se entristece bastante com os mais de 101 mil mortos pela pandemia no Brasil, que esse número chegou a tal dimensão pela omissão, pelo descuido, pelo descaso do poder público com a saúde da população. A demora em tomar ações enfrentando a doença, a demora em adquirir os equipamentos e os insumos necessários, em contratar o pessoal, os desvios de verbas e o desrespeito feito à população quando não implanta o isolamento social e o distanciamento físico da forma como deveria ser. Bem, e isso para a educação causou um primeiro grande impacto, que foi a suspensão de todas as atividades acadêmicas. Já são mais de 4 meses que as escolas estão fechadas e crianças, jovens, adultos e idosos não estão frequentando. Inicialmente, esse momento fez com que se implantassem ações de ensino remoto, para manter o vínculo com a população escolar. Eu sou presidente da ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Nós defendemos que o ensino, que a educação básica, especialmente o ensino fundamental, é totalmente presencial. Nós não concordamos com a adoção da educação à distância para a educação básica, justamente porque a escola é um espaço de interação, de socialização, de troca de saberes e de experiências, e é assim que se constrói o conhecimento. Nesse sentido, claro que o momento que nós estamos passando ele é excepcional, ele é emergencial, ele é totalmente fora de qualquer padrão que nós vivemos até hoje no país. Então, as redes adotaram inicialmente ações de ensino remoto com o objetivo de manter o vínculo com os alunos, para que haja um canal de contato. Nós não acreditamos
que possa ser, no ensino fundamental, utilizado o ensino remoto para transmissão de conhecimento, fazendo um simulacro, um fingimento de que tudo está normal. Nós vivemos um período de não normalidade. E aí a temática da nossa conversa hoje é sobre as contradições e as consequências da adoção permanente do ensino remoto no período pós-pandemia. Então, para limpar a área, uma coisa é o momento da pandemia, em que as escolas estão fechadas, em que é obrigatório manter o distanciamento social, e se usam atividades sistematizadas de contato remoto com os alunos. Isso é algo que já gerou muita polêmica, principalmente por um aspecto: a desigualdade social e econômica do país. Nós temos uma parcela imensa de alunos que não tem acesso à internet, que não tem acesso a equipamentos que possam permitir que ele interaja com a escola, com o professor, com os colegas à distância, no meio remoto. Então, isso também foi a ausência de uma política pública, porque a socialização do mundo digital, a democratização do acesso à internet, ele já estava previsto, mas não houve os investimentos necessários. Da mesma forma, a utilização pelo professor e o domínio pelo professor das tecnologias digitais também requer investimento e um planejamento. As redes não fizeram o investimento e nem o planejamento e nem a formação e capacitação dos professores para a utilização dessas tecnologias. E quando chega a pandemia, de uma forma apressada, assodada, sem planejamento, é imposto ao professor que ele comece a utilizar essas tecnologias, sendo que muitos deles não têm a menor intimidade com essas tecnologias, não têm a capacitação. Isso não era obrigatório para o ensino presencial, a capacitação nessas tecnologias. E também, muitas vezes, não tem acesso nem à internet de banda larga para manter um bom sinal, e nem a equipamentos que permitam você desenvolver atividades de uma forma mais adequada. Então, essa questão da falta de recursos, de equipamentos e de acesso à internet de banda larga é das características que fez a comunidade acadêmica, os sindicatos de professores, os professores e as próprias famílias apontarem as dificuldades da adoção temporária durante a pandemia do ensino remoto. Então, isso é uma questão. Agora, que ainda não está no horizonte, quando poderemos voltar à normalidade, como será essa normalidade, já está se falando na adoção permanente da educação à distância, especificamente para a educação de jovens e adultos. Então, quais as contradições e quais as consequências disso? Primeiramente, a questão do ensino remoto. Já há diversos estudos no campo da saúde de que uma pessoa não pode ficar horas seguidas diante de uma tela de computador ou diante de uma tela de celular. Para crianças pequenas, não é recomendado que isso dure mais do que 1 hora por dia. Para crianças maiores, isso seria de 2 a 3 horas por dia. Não é a substituição de um período diário letivo passado na escola de 3, 4, 5 horas. Então, primeiramente, para manutenção da saúde, não é possível diariamente os estudantes ficarem 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia. Na EJA, nós temos uma diversidade de públicos. Nós temos adolescentes, temos jovens, temos adultos e temos idosos, que têm
diferentes acessos e domínios dessas tecnologias. Por exemplo, a população idosa, ela tem muita dificuldade de acessar essa tecnologia. Além da dificuldade de acesso, ela também tem um outro componente. A maioria da população idosa tem problemas de audição, tem problemas de visão, tem problemas neurológicos, que podem se acentuar com o uso indiscriminado, permanente, diário e constante dessa tecnologia por horas seguidas. Sem contar a questão ortopédica, a questão da circulação, quer dizer, eu tenho 60 anos de idade. Tenho ficado horas e horas diariamente na frente do computador. Minha coluna está sentindo. Problemas de circulação, você não se movimenta. Então, isso é totalmente inadequado. Você apresentar isso como uma alternativa permanente. Ela seria aceitável por um período pequeno de tempo e como uma solução temporária para esse momento emergencial que vivemos. E mesmo assim, com muito cuidado. A adoção permanente, ela envolve uma outra questão. E é aquilo que não está sendo falado. Que é a grande problema, qual é o interesse que está por trás disso? O que nós temos vivido com a educação de jovens e adultos recentemente? Desde 2016 e até antes um pouco, a falta de investimento ocasionando redução de salas, fechamento de escolas. Então já há um ataque sistemático à EJA no sentido de reduzir, de retirar esse direito da população. Nós sabemos que a EJA ela demorou a ser aceita pela escola, a se tornar uma política pública. Ela começou fora da escola. Então, foi uma luta imensa para que ela fosse incorporada ao sistema escolar. E agora, nos últimos anos, nós temos visto um ataque sistemático a essa modalidade no sentido de afastá-la novamente da escola. Então, a pandemia tem sido utilizada como um pretexto para acentuar e acelerar esses processos de exclusão e de retirada do direito à educação. Então, a substituição permanente da EJA pela EAD, primeiramente, desconsidera as características desse público. Nós já falamos dos idosos. Os adultos que procuram e estudam na EJA, geralmente são adultos trabalhadores, que trabalham o dia inteiro. E o que está se oferecendo de alternativa para ele é, depois de uma longa jornada de trabalho, ele ficar sentado na frente de um computador que ele não tem, será na frente de um celular, para ter um arremedo de escolarização. Não é a saída. Os adolescentes e os jovens, um pouco mais de intimidade com as novas tecnologias digitais, ao mesmo tempo têm uma capacidade de dispersão muito maior. Então, como atender a esse público? Como substituir um encontro presencial, uma aula presencial em que a mediação do professor é constante, e aí a gente resgata a importância do papel do professor na educação de jovens e adultos. O professor é essencial em todas as etapas e modalidades de ensino. Mas na EJA, ele tem um papel muito mais acentuado, porque ele é exigido dele uma interação, uma empatia, todo um preparo e uma capacidade de interagir com esse aluno, que é um aluno que é numa turma que é totalmente heterogênea, porque tem lá o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso, com diferentes níveis de aprendizagem. E com diferentes demandas também do que querem e anseiam para essa escolarização. Então, substituir isso permanentemente pela EAD, primeiro é a retirada do direito à educação. Depois, a limitação desse acesso a uma socialização e a uma interação muito necessária. Depois,
além da redução desse contato super necessário um professor. Esse aluno público da EJA é um público que vem de uma escolarização acidentada ou de uma escolarização inexistente. Então, ele já traz lacunas no processo de aprendizagem que requer a proximidade do professor para que isso seja superado. Então, nesse sentido, a adoção da EAD é totalmente inadequada. Eu não vou nem entrar no mérito da problematização da EAD, inclusive no próprio ensino superior, a EAD tem elevadíssimas taxas de evasão. Porque esses alunos no nível superior, no ensino superior, muitas vezes não têm nem a disciplina, nem a capacidade de se adaptar a uma modalidade de ensino que é distante, ela é à distância. Ela não favorece a interação e nem essa apropriação coletiva do conhecimento. Mas eu quero falar especificamente sobre os interesses que estão levando as redes e o governo federal e estaduais a proporem a substituição da EAD, a substituição da EJA presencial pela educação à distância. O interesse é financeiro, é mercantil, é mercadológico e atende à privatização, aos interesses de entidades privadas que hoje dominam a EAD no país e querem vender os seus pacotes e vender para a rede pública. Então, a gente está vendo mais um desvio do dinheiro público sendo escoado e dirigido para a iniciativa privada. Em vez de as verbas públicas sejam destinadas às escolas públicas, elas serão desviadas para o pagamento de pacotes e de cursos em instituições privadas. A reforma do ensino médio já previa, equivocadamente, um percentual de até 40% do ensino na educação à distância, para o ensino regular. Então, quer dizer, o aluno entraria para o ensino médio regular e ele já faria uma parte significativa do seu curso à distância. E ainda permitindo esse ensino também à distância. Agora eles querem generalizar isso para a modalidade EAD em todos os níveis. Então, isso é totalmente absurdo, é antipedagógico, é antieducacional, fere o direito à educação, a uma educação de qualidade de forma presencial, fere a própria questão do direito à escolarização, fere o direito dos professores. Quem serão esses professores? Nós temos agora, recentemente, agora nesse momento da pandemia, há poucos meses, uma grande rede privada de EAD que demitiu mais de 100 de professores para substituí-los por robôs. Professores de EAD, substituídos por robôs. Então, é essa a qualidade do ensino que se quer ofertar aos estudantes? Então, é uma série, na realidade, de contradições, de contradições nessa adoção permanente. Nós temos que lutar para que permanentemente seja assegurado o direito à educação presencial para todos, da creche à pós-graduação. A educação de jovens e adultos não pode ser à distância. A educação de jovens e adultos deve ser presencial. O à distância deve configurar uma opção de alunos, de estudantes, que não tem como frequentar o presencial. Ela é a exceção, ela não pode ser a regra. A nossa entidade, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, preocupada com os desmontes que estão sendo efetuados, eu botei no plural, porque é uma série de desmontes que estão atacando a formação dos professores, desde a formação inicial, com a mudança dos cursos de licenciatura,
imposta pelas novas resoluções do Conselho Nacional de Educação, quanto à formação continuada dos professores, que está sendo entregue, já desde o golpe de 2016, à iniciativa privada. Então, dentro desse bojo de privatização do ensino público, de privatização da educação pública, de entrega da gestão das redes, da formação de professores, da contratação de professores a empresas privadas. Nós temos que nos unir na defesa da educação pública. A educação pública é que garante o direito à educação e a educação de qualidade para todos. A educação de jovens e adultos, ela está sendo penalizada e com o intuito de retirá-la da escola. E nós temos que denunciar o que isso significa. Quais serão as consequências dessa adoção permanente? O ensino remoto, ele é aceitável neste momento de pandemia, em que estamos impedidos de sair de casa e de frequentar as aulas de forma presencial, como uma necessidade de manutenção do contato com o aluno, da preservação dos vínculos sociais da turma, do professor com seus alunos. Mas jamais pode permanecer no pós-pandemia de forma permanente. Essa é a questão que está sendo colocada. A quem interessa a implantação do ensino remoto na educação básica? A implantação do ensino remoto na EAD. A implantação do ensino remoto de forma permanente na EAD atende a dois interesses. Um ideológico, a redução do direito à educação. Uma concepção de que aqueles que não tiveram acesso à educação na chamada idade certa, porque esse direito lhe foi negado pelo poder público, estão sendo agora tendo o seu direito a essa educação retirada. Porque os atuais governos, federal e estadual, não consideram que essa população tem direito à educação. Esse é o mote ideológico dessa proposição do ensino remoto permanente no pós-pandemia para a EJA. E o interesse econômico de fundações e institutos privados que querem pegar uma parcela considerável do dinheiro público destinado à educação para si. E, em troca, darão um serviço precário, de sofrível qualidade e que não atende às demandas nem às necessidades do público da educação de jovens e adultos. Então, nós devemos estar alertas e nos posicionar como professores, como estudantes, como sociedade civil organizada, contra essa imposição do ensino remoto de forma permanente na EJA. O direito à educação é um direito assegurado na Constituição Federal para todos os brasileiros, crianças, jovens, adultos e idosos, em todos os níveis e modalidades do ensino, na educação pública, gratuita e que deve ser de qualidade. Muito obrigado, muito bom estar com vocês. Estamos abertos a outros convites e a outras conversas. Obrigada.